Podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, passando ao Ministério da Palavra. Tiago, capítulo 1. Qualquer dia, a Valentina também já vai lá para cima. Está quase. Mais uns mesinhos e já vai a Valentina lá para cima. Tiago, capítulo 1, vamos ler os versos 14 e 15. Então diz lá assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enrolado, segundo algumas versões, pela sua própria concupiscência. Verso 15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo nas Tuas mãos, entregamos esta palavra. Oramos para que essa palavra nos possa fazer diferença, nos possa ajudar a entender, às vezes, coisas que para nós não percebemos a profundidade, Senhor. Que Tu hoje nos possas mostrar a profundidade desta palavra, possas falar aos nossos corações, possas trazer uma transformação da nossa mente e do nosso coração. Possamos estar sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu toque. E hoje te dizemos, Senhor Espírito Santo, damos liberdade para te moveres no nosso meio, damos liberdade para tocar nos nossos corações. Enche-nos da Tua vida nesta manhã, fala connosco, trazendo mudança e transformação. É o que nós oramos no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. A palavra de Deus nem sempre é para nos motivar. A palavra de Deus muitas vezes não é para nos motivar, é para nos confrontar. Porque Jesus também confrontava as pessoas. Nós temos que aprender com Jesus. É saber confrontar com amor e não confrontar de uma forma violenta ou agressiva. Porque isso não é ser cristão. Amém? Isso é mais ser fariseu do que ser cristão. Por isso, às vezes, há palavras que não nos fazem sair alegres, mas fazem-nos sair transformados. E nós temos que estar sensíveis também quando o Senhor nos fala sobre isso. E esta passagem vai um pouquinho nesse sentido. Esta passagem mostra-nos que tentação não é pecado. E nós já vamos ver isso com mais detalhe. Mas a tentação pode ser levada ao pecado. Ninguém está em pecado porque há uma tentação. Mas quando nós nos deixamos enrolar pela tentação, nós muito facilmente caímos em pecado. E praticamente o caminho é esse. E se nós andamos a brincar de alguma forma com uma tentação, deixa-me assegurar uma coisa. Se nós brincamos com uma tentação, seja ela qual for, o pecado é praticamente uma coisa garantida. Por muito triste que isso seja. Por muito que a gente pense, não, eu tenho tudo controlado. Tudo está controlado. Deixa-me dizer-vos o que é que a gente controla. A gente não controla nada. Deus controla tudo. Nós não controlamos o ar que respiramos. Nós não controlamos a eletricidade que está acesa. Nós não controlamos rigorosamente nada. Muito menos a nossa vida. Muito menos algo que o mundo possa colocar aí para nós cairmos. Nós não fazemos isso. E quando nós achamos que temos tudo controlado, deixa-me dizer-te algo. Nós já estamos a entrar no pecado e não demos por isso ainda. Mas achamos que está tudo controlado. Mas já estamos lá. Deixa-me, antes de entrar no detalhe, neste detalhe de tentação, deixa-me fazer aqui um exercício um pouquinho provocatório. Pode ser. É bom a gente ser provocados, às vezes, provocados de uma forma santa. Quem é que crê que o Espírito Santo está aqui connosco? Eu creio. E quem gosta de ouvir o Espírito Santo? Todos nós gostamos de ouvir o Espírito Santo. Então, pensa assim comigo. Imagina que o Espírito Santo está aqui connosco e enquanto eu estou a ministrar a palavra, o Espírito Santo fala com cada um, ou fala com alguém só, em particular, e diz que esta noite, enquanto estiveres a dormir, o Senhor te vai recolher para perto dele. Se calhar era a última coisa que qualquer um de nós gostaria de ouvir o Espírito Santo dizer-nos. Se calhar o que a gente gostaria de ouvir era o Espírito Santo dizer-nos: vou curar esse problema que tu tens, vou resolver essa dificuldade que tu tens, vou trazer-te esse projeto que tu há 20 anos ou 30 anseias. Se calhar nós gostaríamos disso tudo. Se calhar gostaríamos de ouvir o Espírito Santo dizer: vou-te entregar esse dom que tu oras todos os dias, finalmente vou-te entregar esse dom. Se calhar era isso que nós gostaríamos de ouvir. Talvez a gente já não goste que o Espírito Santo fala connosco quando nos diz algo que não é agradável para nós. Mas vamos imaginar este cenário. Imagina que o Espírito Santo dizia isso: hoje vai ser o teu último dia. Durante a noite eu vou-te recolher. O que é que a gente iria fazer? O que é que cada um de nós iria fazer? Não vale a pena a gente pensar em não dormir. O dormir é uma questão de tempo, não é? Parece que não é quase aqueles filmes que as pessoas não dormem para não lhes acontecer nada, não.
mais tarde ou mais cedo a gente iria sucumbir ao cansaço. Iríamos dormir e naquele momento, lá estava. Deus cumpria aquilo que tinha dito. Além do mais, não sei se vocês sabem, mas Deus é especialista em colocar pessoas a dormir. Colocou Adão a dormir de uma forma tão tranquila e criou Eva a partir dali sem ele dar por nada. Então, se o não dormir não é uma hipótese, porque claramente não é uma hipótese, deixa-me fazer-te uma pergunta. Todos nós queremos passar a eternidade com Deus, amém? Há pouquinho falámos sobre ler a Bíblia, conhecer quem é o Oseias, o Abacuque, o Josué, o Tiago. Então, sabendo que nós não conseguimos impedir o sono de chegar e sabendo que nós queremos passar a eternidade com Deus, porquê é que nós não gostamos daquilo que o Espírito Santo nos disse? Porque nós temos coisas aqui na Terra que são boas para nós. Amém? Porque nós temos coisas que são agradáveis para nós. A nossa família, os nossos entes queridos, os nossos amigos, a nossa igreja. Então o que é que nós iríamos fazer hoje, deste momento até à meia-noite? Vamos imaginar que era à meia-noite que a gente ia adormecer. O que é que a gente iria fazer? Provavelmente a gente ia se despedir daquelas pessoas que nós amamos. Não é? Provavelmente nós íamos mostrar-lhes quão importante eles são para nós. O nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos netos, sei lá, os nossos avós, os nossos pais, para quem ainda tem pais, aproveitar as últimas horas. E acredito eu, qualquer um de nós, se fosse sábio e conhecendo a palavra de Deus, quando estivéssemos a chegar ao final do dia, depois de passarmos esse dia o mais gostoso possível, iríamos fazer o quê? Iríamos dobrar o nosso joelho, iríamos falar com o Espírito Santo, iríamos dizer: Senhor, examina o meu coração. Se encontras algo mau em mim, diz-me, porque eu quero me arrepender, porque eu quero ir para a vida eterna. Eu não quero deixar de viver aqui para ir para o lago de enxofre. Eu quero ir para a vida eterna. Então, me mostra se há alguma coisa errada. E nessa altura, se o Espírito Santo nos mostrasse o que há de errado em nós, eu acredito que qualquer um de nós se iria arrepender, iria chorar, iria perceber como estava enganado a fazer certas coisas que são erradas para entrar nessa nova etapa da vida, que é a vida eterna com o Deus Todo-Poderoso. Falhei alguma coisa aqui? Acho que não. Era o que qualquer um de nós faria. Então, deixa-me fazer uma pergunta difícil. Porquê é que não fazemos isto hoje? Mesmo sem o Espírito Santo nos dizer que nos vai recolher. Porquê é que nós não escolhemos o dia de hoje, este domingo, que nós não sabemos se não é o nosso último dia ou não? Há 1 ano e 1 mês atrás, eu estava aqui no púlpito a pregar sobre redenção e quase que foi o meu último dia. Quase foi a minha última pregação. Já passou 1 ano, passou rápido, não é? Faz 1 ano para o mês que vem. A gente não sabe quando é o nosso último dia. Porquê é que nós hoje não tiramos esse dia para estar com a nossa família? Porquê é que nós hoje não tiramos esse dia para dizer ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos netos, aos nossos avós, que eles são fundamentais na nossa vida? Porquê é que nós não tiramos um tempo hoje para estar com o Senhor Espírito Santo e lhe dizer: eu sei que talvez não seja hoje o meu último dia, mas mostra se há alguma coisa em mim que tem que ser mudada? Porquê é que nós não fazemos isso? Eu sei porque é que não fazemos. Porque achamos que não é hoje o último dia. Só que ninguém sabe quando é que Jesus volta. Já nem vou dizer que o Senhor nos vai recolher para Ele. Ele pode vir celebrar hoje as bodas do Cordeiro connosco. O Senhor Jesus pode vir, independentemente das doutrinas onde nós nos encontramos mais ou menos, mas Deus pode fazer tudo diferente e o Senhor Jesus hoje pode voltar. São 11h24, o Senhor Jesus pode voltar às 11h25. E nós não estaremos cá mais. Portanto, nós não devemos perder estas oportunidades. Nós, todos os dias, devemos estar preparados para que possa ser o nosso último dia. Todos os dias devemos dar o real valor à nossa família, que é a nossa família que nos suporta, que nos aconchega, que nos fortalece. E todos os dias nós devemos tirar um tempo para ter uma conversa transparente e honesta com o Criador Todo-Poderoso, com o Criador da nossa Bíblia Sagrada, com o Deus Santo e Poderoso. E nessa conversa sincera e transparente, nós percebermos se há alguma pedra de tropeço na nossa vida que nos impeça de viver a vida eterna com o Senhor. Pensas assim: então, mas porquê é que estamos a falar isto tudo quando nós estávamos a falar sobre Tiago, sobre a concupiscência da carne, sobre as tentações, sobre o pecado? Nós estamos a falar isto tudo porque quando nós estamos a ser tentados em alguma coisa, nós não conseguimos ter essa conversa com Deus. Quando nós fugimos de ter essas conversas com Deus todos os dias,
é porque há alguma coisa no nosso interior que não está bem. Alguma coisa nos está a oprimir, alguma coisa nos está a impedir de Deus ser realmente a primeira prioridade, se é que eu posso dizer desta forma, a primeira prioridade na nossa vida. Então, se isso está a acontecer, algo tem que ser mudado. Porque, como eu disse, a tentação não é pecado, ok. Mas nós podemos cair na tentação. Deixa-te demonstrar-te, à luz da Bíblia, porque é que a tentação não é pecado. Abre a Bíblia comigo no livro de Hebreus. Abre ou liga. Livro de Hebreus, vamos ler o verso 15 do capítulo 4. Hebreus 4, verso 15. Para só de uma forma simples, sem nós entrarmos em grande profundidade, porque é que tentação não é pecado. Então diz lá assim em Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote, está a falar de Jesus, não é? Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então o que é que nos diz essa passagem? Diz-nos que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Então, mas onde é que Jesus foi tentado? Simples. Quando o Espírito Santo, nós temos lá em Lucas, por exemplo, quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto durante 40 dias e 40 noites. Quando o Senhor Jesus no deserto foi tentado. A Bíblia nos fala de 3 vezes, mas nós lermos com detalhe, percebemos que o diabo tentou Jesus mais do que apenas 3 vezes. Uma vez tentou na alma, outra vez tentou no espírito, outra vez tentou na carne. Jesus foi tentado pelo diabo. O que é que o Espírito Santo fez? Levou Jesus ao deserto. O que é que o diabo fez? Tentou Jesus. E o que é que Jesus fez? Jesus resistiu ao pecado. Então, o que é que nós percebemos aqui de uma forma clara? Que é possível resistir ao pecado não caindo em tentação. Amém. É possível. Se Jesus fez, nós conseguimos. E uma coisa que também fica clara para nós aqui é que Deus não traz tentação sobre as nossas vidas. Quem traz tentação é o diabo. Quem traz tentação é o diabo. Deus traz-nos o quê? Deus traz-nos provação. Deus prova-nos para nos alinhar. Deus prova-nos para nós ficarmos aprovados para aquilo que Ele tem para nós. Mas Deus não nos tenta de forma alguma. E o mundo às vezes cria aí uns conceitos diferentes. Parece que Deus cria a tentação para ver se nós caímos nela. Deus não faz isso. Deus sabe as nossas falhas. Amém? Deus sabe as nossas dificuldades. Deus não cria a tentação. Deus cria a provação. Agora, se Jesus resistiu, porquê é que nós podemos achar que nós não conseguimos resistir? Claro que conseguimos resistir. O mesmo Espírito Santo que levou Jesus ao deserto habita na nossa vida. Amém? É esse mesmo Espírito Santo. Então, esse mesmo Espírito Santo nos ajuda a não cair em tentação. A Bíblia fala-nos de um exemplo no Antigo Testamento que nós conhecemos muito bem, a história do rei Davi com a Batseba. Qual foi o resultado da tentação? Ele primeiro teve a tentação e depois escolheu pecar. Ele depois escolheu adulterar com Batseba, escolheu mandar matar o marido Urias. Claro, quando o manda para a frente da batalha é a mesma coisa que mandar matar, não é? Ele escolheu isso. O que é que Davi fez? Brincou com a tentação, caiu em pecado. Quando nós brincamos com a tentação, caímos em pecado. Davi brincou com a tentação, caiu em pecado. Jesus resistiu à tentação, saiu do deserto cheio do Espírito Santo, pronto para iniciar um ministério poderoso. E é por causa desse ministério que nós temos aqui hoje. É por causa da forma como Jesus resistiu à tentação que nós temos aqui hoje. Vou-te dar outro exemplo do Antigo Testamento para te mostrar que é possível nós resistirmos ao pecado. A história de José. Um homem extraordinário que nós sabemos que desde criança teve um sonho, foi vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos tiveram inveja, foi tentado pela mulher de Potifar. Quando ele estava lá já no Egito, o que é que ele fez? Foi tentado pela mulher de Potifar. Ele podia ter caído, mas ele resistiu à tentação. Porquê? A preocupação dele não era não é certo, não. Como é que eu posso atentar contra Deus e contra o meu Senhor, que era Potifar? São princípios. Ele conhecia os princípios, ele conhecia os 10 mandamentos. Ele sabia que não podia fazer aquilo. Quando ele resistiu, o que é que aconteceu? Ele saiu da tentação. A seguir, a vida dele foi fácil? Não. Foi difícil. Mas foi uma vida onde ele foi ancorado por Deus e tornou-se o segundo homem mais poderoso do planeta Terra. Pensa bem, alguém que foi vendido como escravo, alguém que foi para a prisão, alguém que foi maltratado. O resultado foi que Deus o honrou de tal maneira a sua fidelidade à sua palavra que o tornou o segundo homem mais importante do planeta. História diferente. José
História diferente. Davi. Davi foi um grande rei? Foi. Davi, a Bíblia nos diz, um homem segundo o coração de Deus? Sim. Mas o pecado entrou na sua casa. O seu filho morreu. A sua casa foi uma casa onde houve devassa, onde houve tudo o que podia acontecer de errado. Inclusive, o próprio filho Salomão foi um grande rei? Foi. Acabou por cair em pecado. Porquê? Porque entrou na geração esse pecado. José resistiu à tentação. José foi honrado por Deus. José fez parte das 12 tribos que fundaram Israel. Vê a diferença quando nós resistimos à tentação ou quando nós não resistimos. E todos nós temos duas possibilidades. Nós podemos resistir ou podemos não resistir. Quem é que decide isso? Não é o diabo, nem é Deus. Somos nós. O único ónus que nós podemos colocar no diabo é: ele colocou uma tentação para eu cair, mas eu escolhi cair ou não cair. Ele não obriga ninguém a pecar. Ele cria aliciantes para nós pecarmos, mas não nos obriga a pecar. Da mesma forma, nós não podemos dizer: Deus não me ajudou a não cair em tentação. O que é que eu fiz para não cair na tentação? Se calhar não fiz nada. Estou à espera que as coisas aconteçam apenas porque o mundo se move. Não. Nós temos que perceber que nós temos que ser capazes de resistir à tentação. A Bíblia nos diz que nós temos 3 tipos de tentações, tal como Jesus no deserto. A tentação física, a tentação emocional ou a tentação espiritual. Cada um de nós é mais propenso a cada um destes tipos de tentações, mas a verdade é que todas elas nos levam ao pecado, se nós não lhes resistirmos. E todas elas nos afastam de Deus, porque a Bíblia nos diz que todo aquele que peca está afastado de Deus. Vou-te dizer um segredo que a Bíblia nos ensina. Não há uma tentação que seja mais difícil de resistir do que a outra. Porque aquilo que é difícil para mim, para ti pode ser uma brincadeira. E aquilo que é difícil para ti, para mim pode ser uma brincadeira. O diabo sabe quais são as nossas áreas mais frágeis e é nessas áreas que ele nos vai tentar. Eu costumo dizer, meio a brincar, se eu tenho a tentação de cada vez que vou ali, mais uma vez fazendo publicidade ao Pingo Doce, se eu tenho a tentação de chegar lá e roubar aquela maçã brilhante que lá está, o diabo não me vai tentar com fazer outra coisa qualquer. O que o diabo vai fazer é que por onde eu passo vai estar uma maçãzinha à minha espera brilhante para eu pegar na maçã e guardá-la no bolso. Por outro lado, se a área onde é mais fácil eu cair é a minha alma, é o eu sentir-me importante, o eu sentir-me alguém glamouroso, o diabo vai criar tentações nesse sentido, para eu me colocar acima de Deus, para eu tentar ser alguém mais importante do que o outro. O diabo sabe como agir. E o que nós percebemos, que vimos aqui nesta passagem de Tiago, é que tem a ver com as obras da nossa carne, tem a ver com a cobiça da nossa carne, ou como diz a tradução, tem a ver com a nossa concupiscência. Fala exatamente disso, darmos lugar à nossa carne, darmos lugar aos nossos desejos carnais. Não há uma tentação genérica, não há algo que seja individualizado. Mas há uma coisa que nós temos que perceber, é que o diabo não nos obriga a cair na tentação. Ele cria o ambiente. Nós decidimos cair ou não cair. Agora, nós podemos decidir bem ou decidir mal. A responsabilidade é nossa. Então, pergunta dos 10 milhões de dólares que o João andava ansioso para poder passar o cheque dos 10 milhões. O que é que eu posso fazer para decidir bem? O que é que eu posso fazer para não ser como Davi, que escolheu a sua carne, e ser como José, que escolheu fazer o certo? O que é que eu posso fazer para ser como Jesus, que resistiu à tentação e foi cheio do Espírito Santo? O que é que eu posso fazer para isso mudar na minha vida? O que é que eu posso fazer para não cair em tentação? A resposta, mais uma vez, como todas as respostas para aquilo que nós precisamos, está na Bíblia. Não é o pastor que vai dizer o que se deve fazer. Claro que o pastor pode aconselhar com base na Bíblia. Não há nada que ninguém nos possa dizer que não seja mais certo do que aquilo que está na Bíblia. E a Bíblia nos fala, lá no livro de Mateus, por exemplo, o Senhor Jesus nos deu uma oração que se convencionou chamar a oração do Pai Nosso. Em que o Senhor Jesus nos diz o que nós devemos fazer. Em que o Senhor Jesus nos diz o que nós devemos fazer para não cair em tentação. E lá no verso 13 do capítulo 6 de Mateus, o Senhor nos diz para nós orarmos dizendo para que Ele não nos deixe cair em tentação, para
livrar-nos do mal. Ou seja, nós devemos pedir a Deus para nos dar essa força para não cair em tentação. Nós devemos orar para pedir essa ajuda. E como é que se pede essa ajuda? Pedimos ajuda quando lemos a palavra. Pedimos ajuda quando oramos. Pedimos ajuda quando temos esse devocional. Quando? Todos os dias. O que o Senhor Jesus nos diz na oração, como eu digo que se convencionou chamar do Pai Nosso, é para orar todos os dias. Pergunta assim, pastor, mas como é que tu sabes que é para orar todos os dias? Simples, porque o Senhor Jesus nos diz nesta oração para nós, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, quer dizer que eu devo pedir todos os dias ao Pai. Não pedir no sentido de não vou fazer nada, não. É Deus que nos está a dizer, vem ter comigo todos os dias. Vem falar comigo todos os dias e algo novo eu acrescentarei na tua vida. É isso que Deus nos está a dizer quando nós fazemos esta oração. Esta oração não é para fazermos uma oração mecânica. É para nós aprendermos como orar, para eu estar mais perto de Deus. Isso me ajuda a resistir à tentação. Se eu fico mais perto da tentação, isso me vai afastar de Deus. São ações que são diametralmente opostas. Eu não posso estar perto de Deus sem ter uma vida de oração. Eu não posso ou não consigo estar longe de Deus sem estar mais propenso a cair na tentação. Isto é algo que nós temos que entender. A importância que nós entendemos. Então, porquê é que nós devemos pedir esta ajuda todos os dias? Porque, mais uma vez, nós precisamos entender a importância de nós não nos afundarmos nos nossos próprios pensamentos, nós não nos afundarmos nas nossas próprias vontades. E quando nós oramos todos os dias, quando nós temos esse hábito de orar todos os dias, quando nós aprendemos, quando eu digo hábito, é hábito no bom sentido, amém? Não é uma rotina mecânica, é nós criarmos esse hábito. Deixa-me fazer aqui um parênteses para dizer uma coisa, que é importante nós entendermos. Talvez alguns de nós ainda não tenham esse hábito de orar todos os dias, talvez alguns de nós ainda não tenhamos esse hábito de ler a Bíblia todos os dias. Talvez alguns de nós não temos o hábito, não entendemos a importância de ter um devocional, gastar um tempo diário todos os dias com o Senhor. A ciência diz-nos que há uma coisa muito importante. Isto é a ciência. Não estou a falar da Bíblia, agora vou falar da ciência. A ciência diz-nos que se nós criarmos uma rotina diária, em 7 semanas, essa rotina se transforma num hábito e nós não conseguimos mais passar sem ela. Ou seja, se eu começar hoje 10 minutos a orar, 10 minutos a ler a Bíblia, se eu fizer isso durante 7 semanas, de hoje a 28 dias, isso criou na minha mente, ok? Na minha alma. O que é a minha alma? A minha mente, a minha vontade, as minhas emoções. Isso criou em mim uma rotina da qual eu já vou sentir falta se não fizer aquilo. Isso vai fazer o que? Isso me aproxima de Deus e me afasta do que é errado. Portanto, tudo está nas nossas mãos. Essa rotina, esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, de pedir ao Senhor para nos tornar uma área fraca numa área forte, é algo que nós podemos fazer se diariamente nós formos aos pés do Senhor. E que ninguém tenha sequer a validade de dizer, pastor, mas eu não tenho 20 minutos por dia. Não é possível ninguém dizer isso. O dia tem 24 horas. Se nós dividirmos o dia em 3 fases, vamos imaginar, dividir o dia em 3 partes, de 8 horas cada. 8 horas para dormir. Fantástico. Quem consegue dormir 8 horas, vamos imaginar. 8 horas para trabalhar. Fantástico. Temos 8 horas para fazer as outras coisas todas. Essas outras coisas incluem o comer, o tomar banho, o ir às compras, o trânsito, o que quer que seja. Se eu nessas 8 horas, já não estou a falar das outras 16, se eu nessas 8 horas não consigo tirar 20 minutos da minha vida para estar com o Deus Todo-Poderoso, então a minha visão de vida está completamente errada. Lamento informar. Se eu não tenho tempo para tirar 20 minutos da minha vida, a minha vida está completamente errada. Deixa-me dizer-te uma coisa. Não é a brincar, é a sério. Vocês sabem qual é o maior inimigo que hoje existe para a nossa família, para os nossos casamentos, para o nosso relacionamento? Sabem quem é o maior inimigo? Não é o diabo. É este pequeno aparelho. Este pequeno aparelho está pecado se eu não o souber usar. Vários tipos de pecado, dependendo do que eu possa lá ver ou não.
Oh, pastor, mas é contra o telemóvel. Claro que não, até tenho um. É super importante para a nossa vida. Como tudo, tem que saber usar. Como tudo. Eu tenho que saber ter bom senso para saber como usar. Por isso é que a Bíblia nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Quando o telemóvel ocupa o lugar da conversa à refeição com a minha família, já não está a ser útil. Quando o telemóvel ocupa o lugar da conversa entre o casal, já não está a ser útil. Se eu não consigo ter um travão no telemóvel e tenho que estar sempre com ele, e quando os meus filhos querem falar comigo eu não consigo porque eu tenho muita coisa urgente para ver no telemóvel, eu posso garantir uma coisa: no dia em que a gente morrer, a gente não leva o telemóvel. E se nós não aprendemos a ter esse equilíbrio na nossa vida, uma ferramenta que é importantíssima para quem trabalha, então, super importante. A ferramenta é importante para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente ler a palavra de Deus. É importante para tudo, com bom senso. Se nós não temos 20 minutos na nossa vida, eu lamento informar, nós estamos a caminho, não da vida eterna com Deus, mas de uma vida completamente longe de Deus, mas convencidos que estamos a viver uma vida com Deus. Voltando aqui agora à palavra. Este é um dos segredos, é nós sabermos as nossas limitações e sabermos como é que eu vou fazer o que é certo com Deus. Isso é importante para nós. A Bíblia nos diz também no livro de Hebreus para nós nos podermos chegar com confiança ao trono da graça. Pensa assim, todos nós já vimos filmes da Idade Média em que havia reis e cortes e não sei o quê. Já vimos, não vimos? Um rei daquelas coisas todas muito bonitas. Quem é que chegava ao trono do rei? Alguém chegava ao trono do rei? Não, o rei estava lá sentado num trono. O rei estava lá, tinha aqui os seus guardas, ninguém chegava. Quem queria falar com o rei tinha que pedir licença ao ministro não sei das quantas, ao chefe dos guardas. Não é? E o rei tinha o direito de matar a pessoa se a pessoa ia falar com o rei. O nosso rei diz que eu posso ir ao trono dele, que não é um trono qualquer, é o alto e sublime trono, que é o trono da graça. A Bíblia nos diz que eu posso chegar a esse trono da graça e alcançar misericórdia e graça. A fim de quê? A fim de ser ajudado em tempo oportuno. Isto é o que a Bíblia nos diz. E mais, e nos diz que se eu for com fé e confiança a esse trono da graça, esse Deus Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos pode galardoar. Ou seja, nos pode entregar um galardão de honra, de amor, de pai para filho, de rei para discípulo. É isso que nós podemos alcançar quando nós entendemos o segredo, que é nós irmos ao trono de Deus todos os dias. Não preciso pedir licença ao guarda, não preciso pedir licença ao ministro, não preciso pedir licença a ninguém. Preciso de quê? Dobrar o meu joelho, fechar os meus olhos e entrar no trono da graça com a ajuda do Senhor Espírito Santo. Enquanto eu não decidi fazer isto, eu lamento informar, mas eu não estou no caminho certo para ter uma vida com Deus. Eu estou a viver uma vida em que eu venho ao domingo à igreja, glória a Deus porque vimos ao domingo à igreja, eu canto, eu louvo, eu gosto de ouvir a palavra, mas do domingo a partir da 1h até ao próximo domingo eu não faço rigorosamente nada para estar perto de Deus, é porque eu escolhi fazer isso. E Deus dá-me todas as ferramentas para eu me chegar a perto dele. Então, a palavra de Deus nos diz que se eu quero ir ao trono, é só eu ir com a graça me alcançará, a misericórdia do Senhor me alcançará. E essa graça, nós começamos a falar de tentação, e quando nós vivemos debaixo dessa tentação que nos puxa para o pecado, eu não estou a usufruir no bom sentido, dessa graça maravilhosa que o Senhor Jesus entregou a cada um de nós quando se viu na cruz do Calvário. O oposto da tentação é graça, se é que eu posso dizer isso. Quando eu vivo em tentação, é como se fosse, eu não vou chamar, não me interpretem mal, que ninguém tire isto fora de contexto. Não estou a chamar animal a ninguém, homem. Todos nós vimos como é que os cavalos e os jumentos andam na rua, não é? Eles têm o quê? Põem-lhes umas palas. Chama-se palas. Não sei se no Brasil também se chama palas ou não. Essas palas é para quê? Para eles não saírem do caminho deles. Porque se eles vissem o caminho que têm, o melhor que têm, eles se calhar saíam do caminho deles. Então a tentação coloca-nos umas palas. A graça tira as palas da nossa vista. A graça ajuda-nos a ver não apenas o caminho estreito que o inimigo queria para nós,
Mas a graça nos faz ter uma visão periférica e para percebermos onde é que Deus está. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, todos os cuidados que Deus tem para nós. E quando eu tiro essas palas, quando eu escolho ver o que Deus tem para mim, quando eu escolho ir ao trono da graça, eu deixo de estar em tentação. Eu deixo de cair na tentação e eu começo a viver pela graça. Oh pastor, mas a graça não é uma graça perdoadora, a graça não é algo que nos perdoa do pecado. Claro que é, mas não é para eu usar a graça de uma forma banal, dizendo eu vou cair em tentação todos os dias, porque eu até gosto. E a graça do Senhor Jesus vem sobre a minha vida. Não é verdade. Eu sei que há quem pregue isso aí no mundo. Mas a graça perdoadora de Jesus não é para eu viver uma vida miserável de pecado. A graça do Senhor Jesus é para quando eu tenho um acidente e caio em pecado, o Senhor me perdoar. Não é para eu viver continuamente em pecado. Então como é que eu faço para esse trono da graça? Com confiança. Escolher. Eu posso escolher continuar na tentação ou posso escolher ir ao trono da graça. Quando eu escolho ir ao trono da graça, eu posso deixar de ter um problema para passar a ter uma bênção na minha vida. Porque a graça de Deus é uma coisa maravilhosa. E muitas vezes a Igreja, pode-se dizer talvez ao longo dos anos, a Igreja genericamente falando, tem dado apenas ênfase à graça sobre essa graça da salvação que é, obviamente, a Bíblia nos diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isto é verdade. Eu tenho que ter fé que o Senhor Jesus deu a vida por mim. Amém. Eu tenho que ter essa fé. Eu tenho que crer que Deus criou um plano ainda antes da fundação do mundo para resgatar a humanidade. Claro que eu tenho que ter essa fé. Mas é a graça de quando Jesus foi à cruz, quando Jesus se humilhou, quando Jesus se deixou, se entregou ali por mim. É essa graça que me permitiu ter a vida eterna. Claro que isso marca toda a diferença na minha vida. Mas, meus amigos, meus irmãos, a graça não se esgota ali, nesse momento maravilhoso da salvação. A graça é algo que não existe apenas para quando nós pecamos o Senhor nos perdoar. A graça é a forma como o Senhor nos capacita a nós resistirmos à tentação e não cairmos em pecado. A graça não é só o perdão. A graça é a antecipação do perdão. É eu não precisar de ser perdoado porque eu escolhi não cair na tentação. Vejam como... Deixa-me dizer isto de uma forma diferente. Quando nós temos uma dor de garganta, por exemplo, aqui há umas semanas, eu e a nossa irmã Karina ficou quase sem garganta. Teve aí uma laringite ou fanite, uma ite qualquer, não é? Daquelas coisas que a garganta parece que incha e a gente fica sem falar, sem respirar, parece que temos vidros dentro da garganta. É ou não é? Eu também tenho um problema de garganta com facilidade, sei como é que isso é. Quando se começa a tomar um antibiótico, seja por aquela coisa gostosa da injeção, seja porque a gente toma oralmente, ao fim de uns dias vem o quê? Vem um alívio. É ou não é? E a gente diz, que maravilha, esquecemos da dor da injeção, esquecemos isso tudo, vem um alívio, é maravilhoso. Mas o que é melhor? É vir o alívio ou o melhor era não ter tido a dor de garganta? O melhor era não ter tido a dor de garganta. O que é melhor? Eu ser perdoado ou eu não precisar de ser perdoado, porque a graça me alcançou e eu escolhi não pecar. O melhor é eu escolher não pecar. Ou seja, claro que eu fico contente pelo antibiótico, mas se eu puder não tomar um antibiótico porque não preciso, é melhor para mim. Claro que eu fico feliz, alegre, agradecido quando o Senhor me perdoa dos meus pecados, mas o melhor é eu não precisar de ser perdoado porque eu escolhi não cair em tentação. Escolhi viver a vida que Deus tinha para mim. Isso é muito melhor. E a graça do Senhor capacita-nos a não cairmos em pecado, a não cairmos nessa tentação. Se nós não nos arrependermos, nós andamos de queda em queda. Se nós não escolhermos não viver mais em tentação, nós continuamos a andar de pecado em pecado. Agora, se eu aprendo isto, eu prefiro andar o quê? De glória em glória, como nos diz a Bíblia, até chegar à estatura perfeita, à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Eu escolho andar de glória em glória. Eu escolho dizer não há tentação e sim há graça. Mas para isso é preciso que eu consiga fortalecer-me de alguma forma, porque nós somos humanos. Amém? A Bíblia nos ensina que quando nós dizemos sim ao Senhor Jesus, quando eu escolho Jesus como meu Senhor e meu Salvador, nessa altura eu deixo de ser um homem natural para passar a ser um homem espiritual. É isto que a Bíblia nos ensina. Mas a carne continua ainda forte em nós, porque nós somos seres humanos. Então eu tenho que ser capaz de perceber isso
E tenho que ser capaz de perceber que se eu ainda tenho uma natureza humana muito forte, para não dizer natural, para não dizer carnal, eu tenho que me salvaguardar, eu tenho que fortalecer-me de alguma forma para não cair no pecado. Como é que eu faço isso? Enchendo-me de graça todos os dias. Como é que eu faço isso? Indo aos pés do Senhor todos os dias. Como é que eu faço isso? Lendo a palavra de Deus todos os dias. Como é que eu faço isso? Orando todos os dias. Porque há um trono onde nós achamos misericórdia e socorro oportuno. E há uma tentação que espera para nós cairmos. Pensa assim comigo um pouquinho. Se nós no início começarmos a pensar que a nossa família é algo que nós devemos preservar, os nossos casamentos são algo que nós devemos preservar, que o relacionamento entre família, entre pais e filhos, avós, netos, é algo que nós devemos preservar. O que é que eu estou a fazer para preservar isso? Foi assim que nós começámos. Se eu escolho viver em tentação, se eu escolho fazer aquilo que o mundo diz que eu devo fazer, eu não estou a preservar a minha casa. Mas se eu escolho fazer o que a Bíblia me diz para fazer, eu estou a preservar a minha casa. Eu estou a preservar a minha família. E quando eu preservo a minha família e a minha casa, eu estou a garantir o quê? Eu estou a garantir que o legado que eu deixo para os meus filhos e para os meus netos é um legado em que o nome de Jesus é importante. E quando eu escolho fazer isso, quer dizer que se o Senhor Jesus me vier falar que hoje me vai recolher para perto dele, eu vou tranquilo, porque sei que tudo o que eu devia ter feito enquanto o Senhor me deixou andar cá, eu fiz o melhor que eu pude. Eu dei a importância certa à minha esposa, ao meu marido. Eu dei a importância certa aos meus filhos. Dei a importância certa aos meus pais, aos meus avós, aos meus netos. Se eu conseguir fazer isso tudo, eu estou mais perto daquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Podemos ficar de pé para nós terminarmos. Deixa-me dizer-te uma coisa. A tentação não se vence apenas porque não pensamos nela. A tentação vence quando eu tomo a decisão de não alimentar a tentação. Quando eu percebo que não consigo controlar nada, quando eu percebo que na força do meu braço eu sou fraco, mas que eu sou forte, quando entendo que sou fraco e vou buscar forças no Senhor, aí é quando eu consigo resistir. Eu só consigo não alimentar a tentação quando eu escolho ser alimentado pela graça. A Bíblia diz-nos: da mesma fonte não é possível jorrar água doce e água amarga. E eu atrevo-me a dizer que nós não podemos ser alimentados pela tentação e pela graça ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher de onde eu desejo que o meu alimento venha. Se o meu alimento vem da graça ou se o meu alimento vem da tentação. Porque há uma coisa que eu posso assegurar a cada um de nós, porque nós vimos esse exemplo com o Senhor Jesus no deserto, é que o diabo vai voltar para tentar. Quando o diabo, ao fim de 40 dias e 40 noites, e Jesus era humano como nós, amém? Jesus era Deus feito homem. Jesus devia ter fome. Quando o diabo lhe diz para ele transformar uma pedra em pão para alimentar a fome, não era errado Jesus fazer isso se ele quisesse, mas a motivação era errada. E Jesus disse que não, e usou a palavra de Deus para lhe dizer: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo podia ter ido embora, mas não desistiu, porque ele sabia o quê? Ele sabia que o ser humano é fácil de ser convencido para voltar a cair em tentação. Portanto, não pensemos nós que eu hoje resisti à tentação e que amanhã o diabo já não volta, nem para a semana. Não. Ele vai voltar. É o trabalho dele. É a missão que ele tem, é essa. Só que da mesma forma que ele não desiste de nós, de nos tentar puxar para onde não devemos, nós também não devemos desistir de diariamente ir ao trono da graça, pedir ao Senhor o socorro oportuno que nos fortalece e nos capacita para não cairmos em tentação, para que essa graça venha sobre as nossas vidas.
Tu agora pensas assim, pastor, então isso quer dizer que eu tenho que orar todos os dias? Não. Tens de orar várias vezes ao dia. Todos os dias. Porquê? Porque é bom. Porque traz alimento. Porque muda a minha mente. Porque muda o meu coração. E porque cada vez que eu oro, eu lembro-me que não sou nada sem Deus. Mas com Deus eu sou capaz de tudo. Porque é o meu Rei que me ajuda, que me fortalece, que me alimenta. Então agora eu tenho que chegar ao trono da graça todos os dias? Sim, devo fazê-lo. Mas também deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu queres viver a eternidade com Deus, como nós falámos no início, é bom eu começar já a trilhar esse caminho. Se eu quiser ter vida com alguém, ter intimidade com alguém, eu não vou esperar para daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos. Eu vou começar a querer ter essa intimidade com as pessoas. Se há alguém com quem eu gosto de estar, se eu gosto de estar com a minha família, eu só vou estar com a minha família daqui a 10 anos. Não, eu quero estar todos os dias. Então eu vou querer ir ao trono da graça todos os dias. O diabo não vai desistir de nós. Mas nós não podemos desistir de nós também. Nós não podemos desistir de ser melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores avós, melhores netos, melhores colegas de trabalho. Nós não podemos desistir de ser melhores homens, melhores mulheres. Não podemos desistir de nós próprios. Nós temos que ser sábios, temos que fazer a nossa parte para não sermos enganados. Nós não podemos achar que sabemos tudo. Mas quando nós vamos ao trono da graça todos os dias, o Senhor nos ensina algo mais. O Senhor nos capacita para algo mais. E o trono da graça fortalece-nos para enfrentarmos o dia seguinte. Ir ao trono da graça é abrirmos o nosso coração para o Rei. Ir ao trono da graça é nós mostrarmos as nossas fragilidades, que às vezes não mostramos para mais ninguém, mas para mostrarmos ao Rei, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Meu Deus, eu sou frágil nesta área, me ajuda. Meu Deus, eu estou com dificuldade nesta área, me ajuda. Meu Deus, eu preciso de ser melhor marido, me ajuda. Eu preciso de ser melhor esposa, me ajuda. Eu preciso de ser melhor filho, me ajuda. É isso que nós vamos buscar no trono da graça. Buscar o favor de Deus, buscar essa bênção que nos ajuda e nos fortalece. Fecha os teus olhos para nós orarmos. Senhor Jesus, nós não somos nada sem Ti. Nós não podemos ter a esperança de conquistarmos nada, Senhor, se não for debaixo da Tua direção, não for debaixo da Tua força, que é ela que nos dá força e vigor. Por isso eu oro nesta manhã, meu Deus, Tu nos possas capacitar. Eu oro, Senhor, para que Tu nos tires, para que tires do nosso coração, Senhor, esse desejo que nós temos de fazer as coisas apenas pela nossa vontade, essa excessiva autoconfiança que nós temos que resolvemos tudo, Senhor, quando nós não conseguimos resolver nada. Eu oro, meu Deus, para nos dar humildade. Traz-nos humildade hoje para entendermos qual o caminho certo a seguir. Traz-nos também entendimento, Senhor, de quão frágeis nós somos, tão fáceis de ser enganados, tão fáceis de nós sermos ludibriados pelo inimigo e cairmos, Senhor, nas Tuas ciladas astutas, cairmos na tentação que Ele coloca à nossa frente. E usa, Senhor, a nossa vida para nos mostrares como nós podemos ser diferentes se buscarmos em Ti essa graça, essa força, esse vigor. Dá-nos visão, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, que por vezes está mesmo à nossa frente a tentação e nós não vemos porque estamos a ser enganados. Mostra-nos, Senhor Jesus, que é possível nós vermos contigo. Mostra-nos que é possível uma alternativa de vida, em que não é uma vida de tentação e de pecado, mas é uma vida de graça, uma vida de bênção. Mostra-nos, Senhor, e ajuda-nos a sair dessa vida de pecado e de tentação, Senhor. Ajuda-nos a escolher hoje a forma correta que é estar contigo. Ajuda-nos hoje a escolher a direção certa, que é ir ao trono da graça, ao trono do Deus Todo-Poderoso. Meu Espírito Santo, eu oro para que Tu possas tocar nos nossos corações nesta manhã. Meu Espírito Santo, eu oro para que Tu nos enchas da Tua vida, da Tua graça, da Tua paz. Mas eu oro também para que nos tragas entendimento
do equilíbrio que nós temos que ter na nossa vida. Que a gente saiba o tempo certo para brincar, o tempo certo para trabalhar, o tempo certo para rir, o tempo certo para adorar, o tempo certo para estar na tua presença. E que a gente escolha o mais importante sempre. Que a gente escolha estar com o Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar. A Bíblia nos diz que se nós escolhermos o seu reino, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu oro, meu Deus, pela tua graça sobre as nossas vidas. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor. É o que eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém.